meditação nessa manhã, né? Essa bela manhã de domingo. Esse é o dia que o Senhor preparou para cada um de nós. Amém? Ele preparou para cada um de nós. E nós nos alegramos, nos regozijamos nisso. 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que julgará todos os seres humanos, tanto os que estiverem vivos como os que estiverem mortos, eu ordeno a você, com toda a firmeza, o seguinte: por causa da vinda de Cristo e do seu reino, pregue a mensagem e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. E arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. Amém? Pai querido, continua falando conosco. Continua ministrando a nossa vida, Senhor. Que em todo tempo somente o Senhor seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Meus amados irmãos, essa carta foi endereçada ao jovem pastor Timóteo. Os estudiosos, né, eles declaram algumas dúvidas com relação a essa carta a Timóteo, se foi realmente o apóstolo Paulo que escreveu. Eu prefiro achar que foi Paulo que escreveu, mas não importa quem escreveu, o que importa é que a palavra foi preparada sob inspiração divina. Amém? Então o Senhor fala conosco, o Senhor ministra a nossa vida. Nós temos observado, irmãos, muitas novidades que têm surgido no meio do povo de Deus. Eu não estou querendo dizer com isso que algumas coisas não precisam melhorar, não é? Mudar no sentido de trazer de uma forma mais prática, mais clara a ministração da palavra. Mas a palavra tem que continuar sendo pregada com base na Bíblia Sagrada. A mensagem tem que ser cristocêntrica. É Cristo. É Cristo. E nós temos que, como igreja do Senhor, nós temos que zelar pela palavra. E esse zelo pela palavra vai da transmissão da palavra e a viver conforme essa palavra. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, nós fomos convocados para testemunhar da sua palavra, do seu evangelho. Testemunhar que verdadeiramente somos discípulos do nosso mestre, Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, como a sã doutrina, toda vez que eu falo em sã doutrina, eu me lembro do pastor Ló, né? A sã doutrina tem que ser proclamada, e para isso desagradará a muitos. Mas nós não estamos aqui para agradar os homens. Nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, para agradar ao Senhor. A palavra a ser ministrada tem que ser uma palavra que vem do Senhor. Aquele que pode todas as coisas, aquele que é perfeito em todas as coisas, né? Então, irmãos, a responsabilidade da igreja e o que se espera dos discípulos de Cristo é que sejam fiéis. Aí eu faço a primeira pergunta, que você responde aí na sua mente, no seu coração. Você pergunta para o Senhor: eu estou sendo fiel ao Senhor? Seguir a Cristo, irmãos, envolve mais do que uma fé silenciosa. Nós somos chamados para sermos embaixadores de Cristo. Embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20.
Portanto, somos embaixadores de Cristo. Como embaixador de Cristo na época, não é, que tinha essa organização nas igrejas batistas. Então esse é o nosso lema. 2 Coríntios 5:20, somos embaixadores de Cristo. Parte A do versículo, não é? Então isso significa o quê? A responsabilidade em representar e apresentar os propósitos de Cristo a toda criatura na face da terra. Amém? Você pode dar glórias a Jesus? A dependência a Cristo, ela precisa ser real, ela precisa ser total. Essa dependência que tem que partir do mais profundo do nosso ser. Essa dependência a Cristo, onde nós colocamos na nossa mente a determinação e no nosso coração de servir ao Senhor, de procurar viver conforme os seus princípios. Então isso é algo que tem que ser aqui de dentro, porque se não for algo que o Senhor opere no mais profundo do nosso ser, pode ser um peso, e a palavra não é peso, não. Viver essa palavra precisa ser alegria, a certeza de estar fazendo a vontade do Senhor. O Senhor fala como principal na sua palavra, no sentido do nosso relacionamento com o próximo e com o Senhor. Ele fala do amor, mas para isso Deus nos amou primeiro. Então nós precisamos seguir a palavra em todos os seus aspectos, né? Então o filtro necessário para separar o que vem do céu e do mundo é a palavra de Deus. Então se essa palavra não for proclamada com fidelidade, esse filtro está com problema, está estragado, tem alguma coisa. Então o ensinamento, para ser eficiente, ele tem que ser revisto e praticado continuamente. A prática tem que ser contínua. E eu ainda acrescentaria dizer contínua e crescente, aumentando a cada vez, cada dia mais. A gente tendo a firme convicção que é dada pelo Espírito Santo, que nós estamos fazendo o melhor para o Senhor. Eu quero dar do meu melhor para o Senhor. Não é o melhor no sentido de concorrer com alguém ou com alguns, não. É o melhor no sentido de ter a firme convicção de que essa palavra nós estamos procurando vivê-la com integridade, com inteireza de coração. Por quê? Porque Deus conhece a nossa mente, Deus conhece os nossos propósitos, Deus conhece o nosso coração. Aleluia. Quando a gente conhece e a gente insiste, é como se a gente estivesse dizendo: Deus, o Senhor, faz tudo perfeito. E Ele nos dá todas as condições para que possamos viver conforme os seus princípios. Ele sabe que não somos perfeitos, jamais seremos perfeitos, mas nós temos como nosso modelo, o nosso mestre, o nosso modelo de vida é Jesus, aquele que em tudo foi tentado, mas em nada cedeu à tentação. Aí nos lembramos do seu sacrifício na cruz do Calvário. Quando Jesus estava ali no Calvário, Ele não estava somente levando os nossos pecados, iniquidades, enfermidades, mas Ele estava também, eu vou usar um termo, revendo, Ele estava também lembrando, Ele estava analisando a vida de cada pessoa. Ou seja, o que Ele planejou para mim e para você. Ele pensava sobre isso, estava sobre Ele ali, a nossa vida. Ele planejou para que a gente pudesse viver o melhor. Mas alguns dizem: mas será que realmente Deus existe? Outros dizem: não, mas Deus não existe. Deus sorri, achando que, será que eles pensam, será que a criatura acha que simplesmente surgiu, que não existe Criador? Deus vai continuar existindo sempre.
Quer aceitem ou não aceitem, quer acreditem ou não. O objetivo maior do Pai eterno para com o ser humano é para que tenha a vida eterna. Quando nós falamos de vida eterna, nós estamos falando de viver eternamente na presença do Senhor. Irmãos, o céu não é somente o lugar para onde estamos indo, mas é o lugar de onde viemos. Então, no momento do Senhor, estaremos voltando à casa do Pai, ou chamados por Ele, ou ao toque da trombeta. Nós estamos vendo os acontecimentos, tudo aquilo que tem acontecido nos últimos anos, e a gente vê que há uma preparação. É como se pisasse no pé do acelerador, o pé pisasse no acelerador e aumentasse a velocidade, de uma maneira tal que a gente está vendo muitas coisas que imaginávamos que não seria para agora, mas o tempo chegou, e não é o fim ainda, é o início do fim. Mas nós temos que estar preparados, porque o toque da trombeta poderá acontecer a qualquer momento. A salvação é o maior milagre operado na vida de uma pessoa. É o único milagre que permanece eternamente. Você vê o povo que foi liberto do Egito, durante aqueles 40 anos, foram milagres e mais milagres e milagres e coisas extraordinárias. Os calçados não estragaram, as roupas não estragaram. De noite uma coluna de fogo para clarear, para iluminar e para esquentar e para também espantar as feras do deserto. E durante o dia, uma nuvem, uma sombra. Já pensou? Ali no deserto, durante o dia, temperatura lá em cima, durante a noite a temperatura cai assustadoramente. E pela manhã, o maná, o alimento para cada dia. Quando o Senhor falou a Moisés, explicou, olha, é para cada dia. E Moisés foi disse, olha, cada dia vai ter o alimento. E alguns duvidaram, senão vou guardar, porque quem sabe amanhã falta. E no outro dia estava tudo estragado, porque o Senhor tem o alimento novo. Não é pão dormido, é pão da hora, o alimento que vem. E quem vivifica essa palavra, que é o alimento para o Espírito, é o Espírito de Deus. É Ele quem vivifica. Então o Senhor diz, passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra jamais passará. A palavra do Senhor permanece sempre, vai permanecer sempre. E a Bíblia diz exatamente o que está escrito. E qual é o propósito do Senhor? O propósito é que tenhamos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo não é pensar como Cristo, mas estar determinado a viver conforme os seus princípios. Aleluia. É isso, ter a mente de Cristo. Não dá para viver diferente, não dá para fazer isso não, isso não dá para fazer não. Porque isso aí vai de encontro aos princípios que o Senhor preparou para aqueles que irão reinar com Ele eternamente, para aqueles que verdadeiramente estarão voltando à casa do Pai. Aleluia. Ter a mente de Cristo significa proclamar o produto da mente de Cristo, que é a palavra de Deus. Não dá para fazer diferente, não dá para ser outra coisa. Tem que ser na palavra, tem que ser com base nessa palavra. A mensagem de Cristo não é mensagem desse mundo, é mensagem do céu. Não é uma descoberta humana, mas é uma revelação divina. E o homem natural, ele não consegue entender isso, porque ele procura discernir a palavra de Deus com o intelecto. Não consegue. Então acha absurdo, acha loucura. As coisas de Deus são discernidas espiritualmente. Aí a gente vem aquilo que diz o quê? O texto bíblico: sem fé é impossível agradar a Deus. É isso.
tem que ser vivido por fé. Temos que viver por fé no Deus que pode todas as coisas. E o Senhor pensou até naqueles que dirão, que diriam, que dizem: ah, mas eu não tenho fé. Aí ele inspira o apóstolo Paulo para, na carta aos Romanos, dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Então hoje nós temos recursos extraordinários. A gente pode estar dirigindo e ouvindo a palavra, pode estar em casa, estar com fone ouvindo a palavra. Ah, irmãos, a palavra de Deus é espiritual. Logo, ela só pode ser discernida espiritualmente. Amém? A gente percebe que é muito intensa a falta do temor do Senhor em nossos dias. As blasfêmias contra Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo serão cobradas eternamente. E se não houver arrependimento, e se não crer no nome de Jesus, vai ter a eternidade para pensar nisso, fora da presença do Senhor. Quando a Bíblia fala de morte eterna, não é desintegração, mas é separação eterna do Criador. O que é o inferno? A sala de espera do lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O que significa isso? É angústia. É angústia. O arrependimento. É a depressão, os sentimentos. E a lembrança constante, lembrando as oportunidades que teve e não abriu seu coração para Jesus. É isso, irmãos. A gente vê lá na parábola daquele homem rico e de Lázaro, onde ele clama ao Senhor para que Lázaro venha com a ponta do seu dedo mindinho, com um pingo d'água para aliviar a sua língua. Aí o Senhor disse: quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. Aí disse: Senhor, então manda que alguns que estão aí lá falar para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar terrível. Aí o Senhor diz: não, lá tem os profetas, lá tem as pessoas que eu levantei para ministrar a palavra. Hoje os pastores, não é? As igrejas que proclamam a palavra do Senhor. Irmãos, nós não podemos ter tolerância com o pecado. O nosso inimigo, o maior inimigo da nossa vida, que é Satanás, nós não podemos negociar absolutamente nada com ele. Ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. A única coisa que ele gerou é mentira. Consequentemente, o pecado. Então, irmãos, tolerar significa suportar, aguentar, aturar. Mas aí eu lembro sempre da oração de Jesus ao Pai Eterno, como ele diz: eles não são do mundo, como eu do mundo também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Aí ele diz: santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Então, irmãos, não podemos tolerar toda palavra e ação que são contrários aos princípios bíblicos. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é verdadeiro, e é Ele mesmo que exerce justiça sobre o mundo. Nós não sabemos a distância total, calculam, do universo, mas a Bíblia diz que o Senhor mediu o universo a palmos. E Ele conhece todas as estrelas por seu nome. E quando Ele chama pelo nome, todas elas vão, nenhuma fica ausente. E a palavra de Deus também diz que existem mais estrelas do que grãos de areias existente na face da terra. Já pensou? A gente olha, a gente vê poucas, algumas. Deus é maior do que o universo, irmãos.
O Criador é maior do que tudo aquilo que Ele criou. Ele é aquele que verdadeiramente tem todo poder. Aquele que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele diz que o aceitar a Cristo, ter a Jesus, não é por força, não é por violência. Irmãos, Deus tem um controle de todas as coisas, eu concordo com isso. Você crê? Você crê que Deus tem um controle de todas as coisas? Mas você crê também que Ele nos deu o direito de escolha? Ele respeita nossas escolhas. Ele respeita. Ele nos mostra, Ele nos ensina, Ele não desiste de ninguém. E Ele continua dando oportunidades para que possa perceber a importância de estar em Cristo. Aí Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 7: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Ora, quem está em Cristo, e quem faz com que a palavra em si, não vai pedir nada que esteja fora dos princípios bíblicos. Porque, irmãos, nada que está fora dos princípios bíblicos nos satisfaz, nos alegra, não. Uma vez que tivemos uma experiência real com Cristo, voltar para as coisas do mundo não dá, não conseguimos mais. Há uma inquietação. A palavra nos diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém. Ele não esquece, Ele não abandona. A sua fidelidade é incomparável. Fidelidade no absoluto. Mas é preciso entender também a misericórdia no absoluto, a graça, mas a justiça de Deus é também no absoluto. Ele não tem filho predileto. Não. Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque o Senhor mandou que tocasse na rocha. E ele bateu na rocha. Ele viu de longe, mas não entrou na terra prometida. O Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. A grande diferença é que Jesus Cristo, seu Filho unigênito, tomou o nosso lugar no Calvário, ali na cruz do Calvário, entregando o seu corpo santo, o seu sangue. Ali, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado, para que em Cristo, nele, sejamos feitos justiça e santidade provenientes do próprio Deus. Irmãos, na igreja, a igreja tem as portas abertas para receber todo mundo. E às vezes as pessoas chegam e imaginam que aqui é tudo perfeito. Não é não, irmão. Não, igreja nenhuma no mundo. A igreja na terra chama-se igreja militante. E a igreja que está com Cristo, aqueles que já estão com Cristo, a igreja triunfante. O que dorme sobre a terra é o corpo, mas o espírito vai para o Senhor. E no momento do toque da trombeta, aqueles que estão com Cristo ressurgirão primeiro, receberão um corpo glorificado, e nós que estivermos vivos seremos imediatamente transformados e juntos subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Pastor, como é que vai ser isso? Vai. Mas vai ser só vai acontecer uma vez. É por isso que a gente tem que estar preparado. É por isso que a gente tem que estar diante do Senhor, pensando o seguinte: Jesus levou sobre si as minhas dores, os meus pecados, as minhas iniquidades. Ele me deu vida. E o que é que Ele espera de mim? Cada pessoa deve pensar assim. O que é que Ele espera de mim? Ele espera que eu seja fiel. Então eu serei fiel.
Aí lembra de José. Ah, eu não vou decepcionar o meu Deus. Eu não vou fazer nada contra o meu patrão. Então a gente precisa ter no coração: não quero decepcionar ao meu Senhor. Aleluia. O salmista no Salmo 112, versículo 1, ele diz assim: aleluia, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Olha, bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Não pode existir uma vida consagrada a Deus se não existir o temor do Senhor ativo na nossa mente e no nosso coração. E temer a Deus, uma descrição que eu vi muito simples, não é minha. Eu vi o pastor certa vez dizendo: amar a Deus com respeito. Temer a Deus é amá-lo com respeito. Olha, irmãos, eu aprendi que a gente precisa ter reverência diante do Senhor. A gente precisa honrar o Senhor. Eu aprendi que as pessoas mais velhas a gente chama de senhor e senhora. Eu tenho um pouco de dificuldade de deixar de fazer isso, porque eu não me sinto idoso. Eu me sinto jovem aqui dentro, né? Aí eu estava em determinado lugar e tinha uma pessoa lá, eu olhei assim, puxa vida. Eu pensei comigo mesmo, né? Essa pessoa já devia estar aposentada, ela ainda está trabalhando aqui. E quando me aproximei, ela me chamou pelo nome. Ela disse: nós, na mesma faculdade, nós estudamos juntos. Eu disse: meu Deus, ela deve estar dizendo a mesma coisa de mim. Mas eu aprendi: é senhor, senhora, com licença, obrigado, errou, vai, pede perdão. Tem que ser de coração. Não importa se as pessoas acreditam ou não. O que importa, não importa o que as pessoas estão pensando de você. O mais importante é o que Deus pensa de mim e de você. Agora, isso não significa vou fazer o que quiser fazer. Eu não quero nem saber o que o povo pensa. Não, irmãos. Aí entra aquilo que eu já tenho falado, a questão do escândalo. É impossível que não venham escândalos. Mas o Senhor diz: ai daqueles por quem venham os escândalos. Tem que haver diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então, a falta do temor a Deus o afasta. A falta de temor a Deus afasta a pessoa de Deus. Agora, irmãos, Deus não copia nada. Ele criou todas as coisas e também criou princípios. Em Cristo nós deixamos de ser filhos da desobediência e passamos a ser filhos de Deus. Amém? Passamos a ser filhos de Deus. E somente os filhos de Deus proclamam os seus ensinamentos com lealdade. É por isso que temos a mente de Cristo. Amém? Não é pensar igual a Cristo, mas é cumprir aquilo que Ele determinou a partir do coração. Não é como aquele adolescente que o pai diz que é para ficar de pé, ele quer ficar sentado. Ele diz assim: mãe, eu vou ficar de pé, mas aqui no meu coração eu estou sentado. Não é assim com o Senhor. O louvor tem que partir do coração. O amor. A satisfação em servi-lo. A alegria em poder estar em sua presença. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos passar isso
para as pessoas. Precisamos estar ministrando essa palavra com fidelidade, com amor e determinação. Nós temos que manter ativo a chama do temor do Senhor em nossa vida. Clamar a Deus por discernimento espiritual é fundamental para a vida do discípulo de Cristo. Pedir discernimento espiritual, gente. Clamar ao Senhor por discernimento espiritual. E o discernimento espiritual o Senhor vai dar baseado aqui na sua palavra. A confirmação é a palavra de Deus. É por isso, igreja, eu não posso deixar de falar sobre a grande necessidade da igreja estar vivendo conforme a palavra, que são os princípios bíblicos. É preciso ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O que salva não é ser membro da igreja, não é o batismo. O que salva é o ser uma nova criatura. Então, o mais importante é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. Clamar a Deus por discernimento, para que não cometamos equívocos na caminhada rumo à nova Jerusalém celestial. Agora, vou dizer uma coisa: só é possível temer a Deus se houver amor pela sua palavra. Só é possível temer a Deus se houver amor por sua palavra. Se não há amor pela palavra de Deus, não há como temê-lo. Não há como amá-lo com respeito. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus Cristo diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Amém? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. A minha escolha como pastor não é proclamar encorajamento ou autoajuda, mas anunciar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse evangelho prega o quê? Arrependimento, mudança de vida, compromisso com Deus e a sua palavra, enfatizando as coisas que procuram destruir os filhos de Deus, para que estejamos atentos, acordados, vigiando e orando. Pais, vocês têm acompanhado tudo aquilo que os seus filhos têm visto na internet? Ou simplesmente o telefone, o tablet é o segredo para a criança ficar quieta? Antigamente, período de férias, o que a gente mais ouvia eram os gritos das crianças. Ouvia a correria na rua. Hoje é silêncio total. Cada um no seu lugar, o computador ligado. Tem gente que não sabe mais ter um relacionamento pessoalmente, de conversar. Tem gente dentro de casa, para falar com o outro que está dentro de casa, manda um WhatsApp. E aí? Irmãos, a igreja não resolve tudo não. Nós ensinamos, tem a escola bíblica dominical para as crianças, o culto infantil. Nós estamos tendo 2 classes. Está errada a faixa etária, porque não tem gente. Faz apelo à igreja, venha trabalhar no culto infantil, na terça e na quinta à noite, no domingo à tarde, no domingo à noite.
No domingo pela manhã tem a escola bíblica para as crianças. Está lá bem estruturada, está ensinando a palavra, está ministrando. Não é levar, você não pensa que a criança fica lá desenhando. Não, ela recebe a lição. Ela recebe o ensinamento. É claro que proporcional à sua faixa etária. A gente tem esse cuidado. O que é que as crianças estão aprendendo nesse mês? Essa semana, uma das professoras do culto infantil estava me contando, falando o que é que tinha feito na classe, qual o estudo do mês, onde cada culto, cada dia tem uma programação, tem um assunto diferente. E depois as crianças vão fazer alguma coisa relacionada com aquilo que elas aprenderam, com aquilo que elas ouviram. Mas se vocês pais não fizerem a parte de vocês, 2 horas na semana, 3 horas, não vai resolver. Quando você desejou ser pai e mãe, você assumiu um compromisso, primeiro com o Senhor, de cuidar bem da herança que Deus estava lhe dando. Criar bem. E faz favor de não criar o filho fazendo toda a vontade dele, que ele vai ficar ali envergonhando na rua. Não. Tem que aprender a ouvir não. Tem que tratar bem, sim. Tem que haver respeito. Os filhos precisam respeitar os pais. Respeitar as pessoas mais velhas. Pastor, isso está fora de moda. Não, isso não entra fora de moda. Isso é uma questão de princípios. Primeiro mandamento com promessa. Para que o filho faça o quê? Para que o filho honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Honrar a pai e mãe é respeitar, é obedecer, é ouvir, não responder. Sabe, irmãos, o silêncio é uma comunicação não verbal, que significa concordar com o que está sendo feito. Se você está fazendo alguma coisa de errado e o seu pastor, tendo conhecimento, fica calado, a mensagem é: o que você está fazendo não tem problema. Não contem comigo para isso. Conte não. Não conte comigo para isso. Não me interessa se você acha certo ou não. Não conte comigo para isso. Eu vou dizer que está errado e está errado mesmo. E vou mostrar na palavra que está errado. Não contem comigo. E fiquem certos que enquanto eu estiver como pastor aqui, não abrirei mão de maneira alguma da autoridade que o Senhor me deu, da responsabilidade que o Senhor me deu, de proclamar essa palavra a tempo e fora de tempo. Quantas vezes nós temos alertado, ensinado e até disciplinado pela graça de Deus. Louva a Deus porque poucos têm insistido em permanecer no erro. Aí então a responsabilidade não é nossa. É a pessoa com o Senhor. Eu não vou saber se a pessoa está mentindo ou não. Eu vou dizer que ela está mentindo? Está louco. Eu vou dizer, é com você e Deus. Aí fica o que é registrado no reino espiritual. Mas eu vou encerrar. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14 e 15. Jesus Cristo nos diz: vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai.
Então, a condição bem definida, estabelecida para esse tipo de amizade com o Senhor, é que Ele está dizendo: se fizerdes o que vos mando. Uma linguagem mais atualizada: se você fizer o que eu te mando fazer. Então Deus faz o quê? Deus compartilha os motivos e as intenções do seu coração com os amigos. Eu não estou dizendo que Deus vai compartilhar tudo, não. Mas Ele compartilha algumas coisas. Ele discute os seus planos e até confia aos seus amigos. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? O Senhor revelou a Abraão o julgamento iminente sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão intercedeu e clamou pela vida dos justos. Não nos esqueçamos, equipe de louvor, não nos esqueçamos de que o Espírito Santo nos capacita, ensina, orienta, consola, conforta, nos faz lembrar os ensinamentos de Cristo e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Continua nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O maior objetivo, vou repetir, do Deus eterno, é que estejamos vivendo eternamente com Ele na nova Jerusalém celestial. E para encerrar, eu apenas vou citar 5 razões para permanecer em Cristo. Muito simples: obediência, fidelidade, compromisso, temor a Deus e dependência de Deus. A gente tem que depender a cada dia mais e mais do Senhor. Que verdadeiramente estejamos disponíveis e determinados a proclamar a palavra de Deus através das nossas palavras e das nossas atitudes. Não importa o tempo, não importam as circunstâncias, sejam quais forem as adversidades, sejam quais forem as ameaças. Não. O Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de coragem, de ousadia, de força. É isso que o Senhor espera de mim e de você. E quando eu vejo as coisas acontecendo, eu lembro das promessas do Senhor. Mas em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, não é porque você agora é servo do Senhor, serva do Senhor, que não vai participar de nada do que está acontecendo aí fora. Nós temos uma responsabilidade. A gente tem que ter conhecimento do que está passando no mundo, viu, gente? Por favor, em nome de Jesus. Crente alienado, não, por quê? O que foi? Não, procure ver o que está acontecendo no mundo. Porque aí você vai apresentar ainda mais a sua vida diante do Senhor. Aquilo que o inimigo mostra como coisa boa, coisa extraordinária, como solução para as coisas, não tem nada disso. É perdição, é morte eterna, é ficar fora da presença do Senhor. Mas como servos do Senhor, não permitiremos que isso aconteça. Amém? Se você receber essa palavra, diga amém. Glória a Deus.